Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, ao seu dispor para compartilharmos conhecimentos matemáticos. Agora eu vou mostrar para você como resolver uma questão envolvendo função do segundo grau, beleza? Correção da questão número 38, cujo tema é funções do primeiro e segundo grau. Prova de matemática do vestibular 2022 da Unicamp, uma questão muito interessante. Talvez seja a questão dessa prova que exija maior atenção. Ela propõe o seguinte: a parábola y igual menos x quadrado mais bx mais c intercepta o eixo x nos pontos P0 e Q0. Sabe-se que ela intercepta uma única vez cada uma das retas dadas pelas equações y igual a 2x mais 1 e y igual a 1 menos x sobre 2. O valor de P mais Q é quanto? Então, tem duas formas de resolver essa questão, vou mostrar para você as duas. Primeiro, nós temos que nos basear nessa fórmula, que é a fórmula de uma parábola, né? Y igual menos x quadrado mais bx mais c. E essa parábola, ela intercepta a reta dessa equação em um único ponto e a reta dessa equação também em um único ponto. Então vai ter um dado momento que os dados dessa equação do primeiro grau têm que coincidir com os dados dessa equação do segundo grau para que elas tenham um ponto em comum. Então eu vou trazer aqui, se y vale 2x mais 1, eu vou trazer essa equação, colocar com essa e montar um sisteminha de equações, uma do primeiro grau, outra do segundo. Como y tem esse valor e y tem esse valor, implica que o valor de y sendo 2x mais 1 possa ir na primeira e substituir, porque esse é o momento em que elas vão se intersectar. Aqui eu vou passar esse x ao quadrado para o primeiro membro, esse bx também ele vem negativo, mais 2x que já está antes da igualdade, menos c que passa de um lado para o outro da igualdade, troca de sinal, mais 1 que já está antes da igualdade. E para facilitar eu vou organizar essa equação tirando os coeficientes aqui x quadrado já está beleza, aqui eu vou colocar o x em evidência, menos bx dividido por menos x sobra b, positivo porque menos por menos é mais. 2x dividido por menos x sobra menos 2. Aqui o c, o termo independente é menos c mais 1. O a vale 1, o b é o coeficiente do x, aqui a parte que acompanha o x, então vai ser b menos 2. O c é o termo independente, o termo que não tem x, então o c é menos c mais 1. Agora, se é que tem um único ponto em comum, quando é que você resolve uma equação e ela tem um ponto em comum? Se o delta for maior que zero, essa equação do segundo grau vai ter duas raízes. Se o delta for igual a zero, ela vai ter uma raiz. E se o delta for menor que zero, não vai ter raiz no conjunto dos reais. Então, aqui eu preciso de uma que tenha uma única raiz, um único ponto onde elas se cruzam, né? Então, eu vou vir aqui e falar que o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tem que ser igual a zero. Então, b ao quadrado, olha o b menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos c mais 1. Tem que ser igual a zero. E eu vou isolar esse b menos 2 ao quadrado, passar esse 4 vezes 1 vezes menos c vezes 1 para o outro lado, ele vai positivo. 4 vezes 1, 4. Troca de lado e esse menos vira mais. Vou parar por aqui, vou trabalhar agora na outra função, naquela função y igual a 1 menos x sobre 2. Vai ter um momento que vai ter um ponto em comum entre essas duas, então eu vou igualar elas. Eu vou pegar essa aqui, que é a da parábola, e dizer que ela tem que ser igual a essa num dado momento para que tenha um ponto em comum. Da mesma forma que eu fiz aqui, olha, vou tirar esse y e colocar 1 menos x sobre 2. O resto continua igual. Vou trazer x ao quadrado para o primeiro membro, esse x sobre 2 negativo continua, negativo porque estava antes continua antes, menos c que troca de lado, mais 1 que estava antes continua antes. Eu vou colocar o x em evidência porque tem aqui, x em evidência. Menos bx por menos x sobra b, também positivo, porque menos por menos.
Menos x sobre 2 por menos x, sobra só 1 sobre 2 positivo, porque menos por menos é mais. Isso aqui, menos c mais 1 igual a 0, onde o a vale 1. O b é essa parte que é multiplicada pelo x aqui, que é b mais 1 meio, e o c é o termo independente, que não tem x, né? Então, menos c mais 1. E o delta, que é b ao quadrado menos 4ac aqui, tem que ser igual a 0. Então, b ao quadrado, que é esse b aqui, ó, b mais 1 meio ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos c mais 1, que está dentro do parênteses aqui, é igual a 0. Reorganizando e passando esse aqui para depois da igualdade, ele vai positivo. 4 vezes 1, 4, era negativo, troca de lado, fica positivo. Agora verifique que tanto aqui quanto aqui, a parte posterior à igualdade é igual. Então eu posso dizer que esse que está antes da igualdade é igual a esse, porque ambos são iguais a 4 que multiplica menos c mais 1. Eu poderia ir pela decoreba, mas eu prefiro fazer no chuveirinho, que é mais compreensível. B por b, b quadrado, b por 1 sobre 2, b sobre 2, 1 sobre 2 vezes b, b sobre 2, porque 1 vezes b é b, 1 meio por 1 meio, 1 quarto. Aqui vai dar b quadrado, b mais b, 2b sobre 2, mais 1 quarto. 2b sobre 2 é a mesma coisa que b, né, sobre 1. Então eu venho e coloco aqui b quadrado, 2b sobre 2 dá b, mais 1 quarto. E vou fazer a segunda parte aqui, olha. Vou fazer o chuveirinho nesse aqui, ao invés de eu falar que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, eu vou chuveirar. B quadrado, menos 2b, menos 2b e mais 4. Juntando esse com esse, vai ser b quadrado, menos 4b mais 4. Agora, isso é igual. O que eu faço? Eu vou cancelar b quadrado com b quadrado, porque se ele viesse para cá ele viria negativo. Aqui já tem b, eu trago esses 4b, eles vêm positivos, junta com esse dá 5b. Aqui tem 4, eu levo 1 quarto para o segundo membro, ele vai negativo. O mínimo múltiplo comum aqui é 4, 4 por 1, 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. 15 quartos. Passando esses 5 para o segundo membro, ele vai multiplicado, então b igual a 15 sobre 5 vezes 4, que dá 20. Simplificando numerador e denominador por 5, b igual 15 por 5, 3, 20 por 5, 4. Achei o valor de b. Se eu achei o valor de b, o problema está resolvido. Por quê? Porque a soma das raízes de uma equação do segundo grau é dada por S igual a menos b sobre a. Eu já tenho b, eu já tenho aqui o a, morreu Maria. Então, menos b sobre a vai ser menos 3 quartos, né, sobre, dividido por menos 1. Sobre ou dividido é a mesma coisa. Menos por menos vira mais, então 3 quartos. A soma é 3 quartos, a alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Mas bons estudos precisa de uma compreensão completa. Então, eu vou além do que talvez você já tenha encontrado por aí nessa resolução. Vou resolver de outra maneira. Veja, se eu tenho b igual a 3 quartos, eu poderia encontrar o c e jogar isso no gráfico, né? E vou mostrar para você graficamente. O c, se eu tenho aqui 3 quartos no lugar do b, porque o b é 3 quartos, menos 2 ao quadrado, que é igual a 4, que multiplica menos c mais 1. 3 quartos, aqui tirando o mínimo que é 4, 4 por 4 é 1 vezes 3 é 3. 4 por 1 é 4 vezes 2 é 8. 4c negativo e 4 positivo. Esse 4 vezes menos c, menos 4, 4 vezes 1, 4. 3 menos 8 dá menos 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Agora, trazendo 4c para o primeiro membro e passando esse 25 sexto para o segundo membro, eu vou ter, tirando o menor múltiplo comum, 16 dividido por 1, 16 vezes 4, 64. Né? 16 por 16, 1 vezes 25, 25. Então, eu vou ter c igual, 64 tira 25, dá 39. E esse 4 passou multiplicando o 16, deu 64. Então, o c é 39, 64 avos. Agora já tem o a, que é menos 1. Já tem o b, que é 3 quartos, e o c, que é 39, 64 avos. Agora vou colocar esses valores na fórmula resolutiva, na popular fórmula do Bhaskara, onde era menos b, agora é menos 3 quartos. Mais ou menos, onde era delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 39, 64 avos, fica assim, ó, sobre 2a, 2 vezes menos 1, que é o valor do a. X é igual a menos 3 quartos, mais ou menos 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado, 16. 4 menos por menos mais, né? 4 vezes 39 sobre 64. Vou dividir aqui por 4, ó. 4 por 4 some, 64 por 4 dá 16. Então, eu vou ter aqui 9 mais 39, que dá 48 sobre 16. Como eu tenho menos aqui e aqui, menos por menos vira mais. Vou reescrever trocando o sinal de tudo. Olha, 3/4, mais ou menos, raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque 48 dividido por 16 é 3. Então aqui eu já cheguei em uma raiz, embora seja estranha, só dá para eu melhorar aqui, ó. Vou tirar o menor múltiplo aqui e dar uma melhorada. O mínimo múltiplo comum aqui sendo 4, 4 por 4, 1 vezes 3 deu esse 3, 4 por 1 que está aqui no denominador, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Sobre 4, porque é esse 4 aqui, que está aqui, esse 2, como isso estava dividido por ele, eu coloquei na horizontal e pus aqui, olha, dividido por 2, esse 2 que está em preto aqui, que estava no denominador, o numerador estava dividido por ele, continua dividido por ele, né? Divisão de frações, a gente multiplica cruzado, ou seja, esse 2 passa para cá multiplicando esse 4, então fica 3 mais ou menos 4 raiz de 3 sobre 8, desse 4 vezes 2, onde x' vai ser 3 mais 4 raiz de 3 sobre 8, e x duas linhas vai ser 3 menos 4 raiz de 3 sobre 8. Bacana, não é? Agora eu vou jogar isso no gráfico para você. Agora é a hora H. Veja que primeiro eu vou colocar essa equação aqui, olha. Se o x valer 0 nela, sobra quem para ser o valor de y? Sobra o 1. Então o par ordenado é 0 e 1, porque quando eu coloco 0 aqui, eu acabo com esse x, o y sobra igual a 1. Então vou aqui colocar o ponto na altura 1 do eixo y, porque assim ele está na direção do zero do eixo x. Outra possibilidade que a gente usa sempre é colocar 0 no lugar do y. E vai ser 2x mais 1 igual a 0, 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 meio. Então, vou lá colocar o meu pontinho no 1 meio negativo, menos 1 meio. E aqui a minha retinha que representa a equação y igual a 2x mais 1. Agora vou fazer outra retinha para essa equação. Se eu colocar aqui x igual a 0, eu desapareço com essa parte, sobra y igual a 1. Vai coincidir com essa. Se eu colocar aqui y igual a 0, veja que eu coloco 0 aqui, aí vai ficar x sobre 2 igual a 1. Esse x sobre 2 que estava depois da igualdade era negativo, eu trouxe para antes, ele ficou positivo. Esse 2 que está em uma divisão, passa para depois da igualdade em uma multiplicação, fica x igual a 2. Então vou marcar meu pontinho lá no 2. E eu desço aqui com a retinha referente à equação y igual a 1 menos x sobre 2. Que é essa aqui. Agora só falta colocar aqui a parábola. Eu tenho as raízes. Então, eu vou até ampliar um pouquinho, olha. Vou colocar uma raiz positiva e outra negativa. Aqui, essa raiz positiva deve estar por aqui assim, ó, que é 3 mais 4 raiz de 3 é 1,7 vezes 4, mais 3 dividido por 8, deve ser aproximadamente 1, alguma coisa, 1,2 por aí. E já essa aqui, 3 menos 4 raiz de 3 sobre 8, dá aproximadamente quanto? Aproximadamente meio, porque 4 vezes 1,7 multiplicado por 3, dividido por 8, mais ou menos aqui menos 1 meio. Então, a minha parábola, ela vai passar aqui, ó. Agora, pode haver aqui um questionamento, mas por que em uma equação deu 2x mais 1, em outra deu 3 menos 4 raiz de 3 sobre 8. Por que isso acontece? Isso acontece porque, como eu tenho na equação do segundo grau o envolvimento de números irracionais, números que não têm raízes, há uma pequena perda. E essa perda que faz com que isso não seja exatamente 0,5. Quer ver por quê? Eu vou te mostrar na calculadora. Raiz quadrada de 3. Esse número grandão, tá vendo que aqui já tem uma perda no final? E é aqui que mora essa pequena diferença. Isso multiplicado por 4, né? Que deu esse número aqui, menos 3, dividido por 8. Veja que deu 0, 4, 9, um tanto de outros números aí que eu poderia arredondar para 0,5. Por essa razão que a gente percebe uma pequena diferença, porque aqui a gente trabalha com números irracionais. E aqui na equação do primeiro grau a gente não trabalhou.
mas basicamente é isso aí. É uma questão muito interessante, dá para a gente verificar muitas propriedades matemáticas. E eu posso provar para você que essas raízes estão corretas, porque a soma delas realmente tem que dar 3/4. Olha, se você pegar 3 mais 4 raiz de 3 sobre 8, que é uma das raízes, somar com 3 menos 4 raiz de 3 sobre 8, que é a outra, dá para você aqui cancelar esses, porque são opostos em um mesmo denominador. 3/8 com 3/8, que sobraram 6/8. Simplificando isso aí por 2, numerador e denominador, veja que barato, 3/4. Por esse caminho é bem mais complicado do que pelo primeiro caminho, mas é correto também, a gente chega na resposta correta também, certinho? Para você que assistiu essa videoaula, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Graças ao seu retorno, ao seu joinha, ao seu comentário, a minha motivação aumenta cada vez mais e eu estou fazendo de tudo para elaborar para você videoaulas que realmente possam lhe ajudar a aprender um pouco mais. Afinal, tudo aquilo que você aprende é muito útil. A gente nunca se arrepende de aprender alguma coisa. A gente só se arrepende de deixar de aprender. Não há nada melhor do que você fazer uma prova aí no vestibular que você sonha e detonar, não é mesmo? Mas isso não acontece sem luta. E aqui no canal Matemática Simples e Prática, eu te dou essa oportunidade de aprender as propriedades matemáticas de forma totalmente gratuita. Isso é muito bom, a gente poder compartilhar conhecimento bom para você, bom para mim, bom para todos. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.